Quem aqui vai emagrecer em 2023? Fala aí pra mim, hã? Quem aqui vai emagrecer em 2023? Quem vai emagrecer? Então, aproveita que hoje é a terceira aula, estamos aí na metade do ano, não, na metade da semana, e você pode enviar esse link, esse mesmo link da aula do aquecimento, da aula 1, da aula 2 e de hoje para todos os grupos em que você faz parte, para todas as mulheres que estão insatisfeitas com o corpo, com a vida, com o peso. Aproveita e me ajuda a divulgar esse trabalho, essas aulas experimentais do Desafio SEC, né, do programa Sutilmente. Então, me ajuda a chegar a mais pessoas, para que eu possa cumprir, né, a minha missão de deixar o mundo mais leve e as mulheres mais felizes, com pensamentos mais leves e mais sutis. Então, quem aqui sofre de ansiedade? Quem aqui come as emoções? Muito bem-vinda à aula 3. Você que não assistiu, corre lá no grupo, Quero Ser Sutilmente, né? Que lá estão os 3 links da aula de domingo, que era o aquecimento, da aula de segunda-feira, da aula de ontem e certamente, né, mais tarde, o link da aula de hoje vai estar lá também. Assim, ó, tem que correr um pouquinho, por quê? Porque essas aulas que estou disponibilizando aqui no YouTube, elas não vão ficar no ar por muito tempo não, tá? Então, quando você for compartilhar, pede pra pessoa entrar lá no link e assistir o quanto antes, tá bom? Quem tá aqui comigo no ao vivo ou no gravado está muito comprometida de verdade. Eu tenho certeza que está comprometida consigo mesmo, né? Quem é que quer chegar aqui no carnaval magro? Hoje eu lembrei do carnaval, né? Porque falaram pra mim, e aí, Mari, vai no carnaval? Aí sim eu lembrei que também uma enxurrada de mulheres surta com o carnaval, com a chegada do carnaval, né? E precisa e quer emagrecer pra ontem, pro carnaval, mas aí você volta lá na aula do aquecimento sobre emagrecer rápido, que você vai entender como que realmente o negócio funciona. Então, antes que vocês esqueçam, eu quero que vocês peguem o cronograma de vocês, né? E estejam com ele nas mãos, porque hoje, ao final dessa aula, você já vai ter cumprido o outro item do desafio aqui, que é a aula de hoje. Como combater a ansiedade, tá? Então saiba assim, ó, que quando a gente compartilha as coisas boas, a gente emagrece mais rápido ainda. Mentira, eu tô brincando, é só uma brincadeirinha, tá? Mas então, compartilha. Você já pensou, se você não me conhecesse, se você não soubesse esse trabalho que eu faço aqui e você não tivesse esse conhecimento que você tá tendo, de graça, né? Não tem nenhuma cobrança em cima disso aqui, é você com você mesmo, é você se comprometer e entrar aqui e ouvir, né? Estar aberta para mudança e absorver esse conhecimento e aplicar na sua vida. Então compartilha essa aula de hoje com quantas amigas você quiser, porque eu vou disponibilizar o link da gravação lá no grupo depois, tá bom? E escreve, se puder escrever lá no grupo, né, pra mim saber que você compartilhou, diz, eu compartilhei, Mari, porque eu tenho certeza que você que vai compartilhar vai emagrecer ainda mais, porque nós estamos trocando energia, tá? É uma honra ter você aqui. E se você está aqui, significa que você é muito forte, você é comprometida e que realmente você tomou a decisão de transformar a sua vida para sempre. Então, relembrando, né? O que a gente fez domingo? Domingo a gente fez um aquecimento, a gente fez uma preparação de como o nosso cérebro funciona, né? Como que na verdade se dá o emagrecimento consciente. Na primeira aula eu te mostrei de fato como que o nosso cérebro funciona. Na aula de ontem eu te ensinei um dos segredos do programa Sutilmente, né? E hoje nós vamos falar do tema como combater a ansiedade. Quem não come quando está ansiosa? Veja se não é o seu caso. Eu comia muito quando eu estava ansiosa, né? Eu comia a minha ansiedade porque eu fui
uma pessoa muito ansiosa. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. 99% das mensagens que eu recebo, né, quando as pessoas querem entrar nas turmas novas que eu vou abrindo ali no programa, as pessoas me mandam dizendo assim, Mari, eu sou uma pessoa muito ansiosa. 99% dessas mulheres sofrem de ansiedade e a ansiedade nunca vem sozinha, ela vem aliada com a compulsão alimentar. Então, o que você busca comer quando você está ansiosa? Você já parou para pensar? Quais são os alimentos que você busca comer quando você está ansiosa? Já parou? É impressionante, tá? Os alimentos que a gente normalmente, comumente usa para anestesiar as nossas dores emocionais, e a ansiedade é uma delas, está nos alimentos mais calóricos. Sempre nos alimentos mais calóricos. Então, alguma vez, por acaso, você já precisou lidar com alguma situação desafiadora, uma situação difícil, e você descontou na comida? Mari, como assim uma situação desafiadora? Né? Quando você come por estar ansiosa. Quando você sente uma necessidade absurda de comer doce, principalmente quando você está preocupada. Quando você tem mais vontade de beber, quando você já tentou de tudo para emagrecer, mas nenhuma das dietas que você fez deram resultado, porque essas dietas são uma montanha russa, né? Muitos altos e baixos. Quando você tem dificuldade de escolher um alimento saudável e tomar a decisão de comer um alimento saudável. Quando você sabe que vai acontecer algo que é diferente e que isso te deixa muito mais ansiosa. Quando você se incomoda, né? O incômodo nos deixa muito ansiosa. Então, diante disso, o que acontece? Você tem dois caminhos. Diante dessa situação da ansiedade, você só tem dois caminhos. Presta bem atenção, porque é algo muito sério, tá? Por isso que eu tô aqui para ajudar você. Eu sei que tem gente que toma remédios para ansiedade. Tem gente que toma remédio para compulsão, para toque, para depressão. E tá tudo bem, tá? Eu acho isso muito válido, porque com as ferramentas que eu ensino no programa Sutilmente, o que acontece? Essas ferramentas, elas te ensinam a lidar com a ansiedade. As ferramentas ensinam você a enfraquecer e a controlar mais, ou então minimizar mais a sua ansiedade. E o remédio, ele vai ser um plus, ser um bônus a mais, até que você consiga andar com as próprias pernas. Muitas e muitas alunas chegam no programa Sutilmente com um histórico e com prescrições gigantescas de depressão, de ansiedade, de compulsão, de toque, de esgotamento por estresse, e aí saem do programa. Algumas já saem totalmente sem a medicação, e não sou eu que tiro a medicação, eu não tenho cacife, como se diz isso, não tenho informação para isso, né? Mas a aluna vai até o médico vê que houve uma melhora significativa, há um tempo aí do desmame do remédio, e aos poucos o médico vai tirando aquela quantidade absurda de remédios. E a gente aprende aqui dentro do programa, né, a controlar, a minimizar esses impactos em relação à ansiedade, né, e a quantidade de remédios que a gente toma. O remédio, gente, é assim, ó, ele age, aonde que ele age, né? Porque algumas pessoas já me disseram assim, Mari, se o emagrecimento tá na mente, então o remédio, ele não age na mente? Age na mente. Só porque ele não trata a raiz. O que o remédio faz na mente? Ele anestesia as dores que você sente. Ele anestesia os seus pensamentos, os seus sentimentos. Por isso que quando você para de tomar o remédio, você engorda às vezes. Tudo aquilo que você emagreceu, e o pior de tudo, às vezes engorda até o dobro. Então o remédio, ele não age na causa. O que te leva a ter sobrepeso e obesidade? Existe um motivo, existe uma raiz, existe um foco para isso, certo? E o que o remédio faz? Ele não age no foco, ele não age na raiz, ele age nos frutos, ele age nas folhas. O tronco, a raiz, tá ali. Principalmente a raiz está ali submersa, nem mesmo você enxerga muitas vezes sozinha
a raiz dos seus problemas que te levam a comer em excesso. Por isso que é tão importante a gente voltar o nosso olhar para a nossa mente. Porque a mente é a verdadeira causa da ansiedade, do estresse, da depressão, da compulsão, do toque. Então, olha bem, analisa aqui comigo. Quando você se sente ansiosa, como eu falei, você tem 2 caminhos, tá? O primeiro caminho é você continuar ansiosa e comer ainda mais e engordar ainda mais. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é aprender a lidar com a sua ansiedade, é minimizar as vozes que te deixam ainda mais ansiosa, tá? E não são os problemas que acontecem na sua vida que te deixam ansiosa, tá? Presta bem atenção. Não são os problemas que te deixam ansiosa, mas a forma com que você faz a leitura desses seus problemas, a forma com que você interpreta e coloca sentimento e ação em cima desses desafios da sua vida. E aí eu pergunto para você, como você vai emagrecer, né, de forma sustentável, ouvindo as vozes da ansiedade? A ansiedade, ela tem 11 vozes. E você não sabia nem da existência de que a ansiedade tinha vozes. Quiçá que ela tinha 11 vozes. Então pensa bem como você vai emagrecer fechando a boca e fazendo exercício físico como se não houvesse amanhã, se existem 11 vozes reverberando dentro de você. Fala pra mim como você vai fazer isso. E o que a gente vai fazer hoje aqui nada mais do que trabalhar uma dessas vozes da ansiedade, tá? Uma dessas vozes. Então, se você optar pela segunda opção, né, que a primeira é continuar exatamente do jeito que você está e a segunda é aprender a ressignificar essa ansiedade, se você escolheu a segunda opção, eu tenho certeza que você está aqui no caminho certo para se livrar dessa ansiedade que tem consumido você e resolver de uma vez por todas as raízes dos problemas que te levam a comer em excesso. Tem pessoas, gente, que mesmo tomando o remédio, mesmo, né, fazendo o uso ali da medicação, continuam ansiosas, continuam comendo, continuam com os mesmos pensamentos e os mesmos hábitos. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui? A gente vai aprender uma ferramenta para trabalhar a causa da ansiedade. Porque eu não vou prometer para você que a partir do momento que você faz o desafio ou que você entra no programa Sutilmente, nunca mais você vai ter ansiedade, porque isso é uma mentira. A ansiedade é algo muito nato do ser humano, é uma defesa, do nosso cérebro primitivo. Isso veio para nos defender, para nos preservar de certas situações. Então a ansiedade vai continuar existindo. Você acha que eu não sou ansiosa? Que eu não tenho episódios? Não, eu não sou ansiosa. Você acha que eu não tenho episódios de ansiedade? Claro que tenho. Todo mundo tem, por mais inteligência emocional que a pessoa tem. Só que para você atingir o controle alimentar, é importante que você entre em contato, lembra que eu falei ontem, com os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Por isso que nenhuma dieta até hoje funcionou. Para você que tá aqui comigo agora, se você tá comigo, não é porque você está no seu peso ideal, no seu corpo dos sonhos. Entende? Então o que acontece? Deixa eu ver aqui se tem gente pedindo para entrar, porque eu silenciei os pedidos, porque senão fica chamando a atenção de quem tá assistindo. Então o que acontece? A gente precisa aprender a silenciar essas vozes que ficam nos atucanando ali, né? Que ficam ali martelando dentro da nossa mente, nos deixando cada vez mais irritada, com sentimento de fracasso, comendo, né, muito mais do que o nosso corpo suporta fazer a metabolização. Então, por isso, nenhuma dieta funciona. Por isso que cirurgia bariátrica, para muitas e muitas pessoas, também não funciona. Porque
a dieta, a cirurgia bariátrica, o exercício físico, eles estão tratando o efeito. E você não pode tratar o efeito, você tem que tratar a causa. Você tem que tratar a causa. Eu até fiz outro dia uma analogia para uma pessoa que me perguntou, né? Mari, mas assim, ó, eu não entendo por que a pessoa faz a cirurgia bariátrica e ainda assim engorda. E eu dei um exemplo assim bem triste até pra pessoa, mas ela disse, meu Deus, eu nunca tinha pensado por esse lado. Faz todo sentido. Eu dei exemplo assim, ó, você tem uma coceira intensa na sua perna, hipoteticamente falando, ou no seu braço. Você tem uma coceira intensa, você coça. Você não aguenta mais aquele hábito de toda hora tá coçando o seu braço. Ao invés de você ir consultar uma dermatologista que te faça exames, que revire você do lado avesso para descobrir o motivo da coceira e passar uma pomada na coceira e melhorar a sua pele, sabe o que você faz? Para não coçar mais o seu braço, você vai lá e amputa a sua mão. Responde aí pra mim, faz algum sentido? Eu sei que é pesado, tá? Mas faz sentido você ter uma coceira insuportável em determinado lugar do seu corpo e você não aguenta mais coçar e você vai lá e amputa a sua mão? Eu pergunto pra você, qual é a culpa que a mão tem? Nenhuma, minha linda, nenhuma. Então é exatamente isso que acontece quando você faz cirurgia bariátrica. Eu já contei isso em alguma aula aqui, né? Porque eu sou muito ruim de memória, mas eu já falei que o cérebro e o estômago são iguais dois irmãos. Sempre tem um mais travesso e o outro mais quietinho. Os dois fazem a bagunça, mas no final quem apanha é quem tava ali quietinho, que só foi no embalo. Quem teve a ideia, quem articulou, quem agiu, não apanha. Tá entendendo? Então, o cérebro e o estômago, são dois irmãos que estão ali juntos, fazendo a bagunça junto, né? Só que na hora do pega para capar, quem é que apanha? O estômago. Mas quem mandou o estômago não enviar o sinal de saciedade para o cérebro de volta? É o próprio cérebro, a própria mente. Então, o processo de emagrecimento consciente, ele envolve obrigatoriamente uma mudança de pensamento e não de comportamento. Quando eu digo pra você, vai pra academia, come saudável, levanta cedo, entende? Fecha a boca. Eu tô tentando mudar um hábito seu. Lembra das engrenagens? Eu tô tentando fazer a sua engrenagem rodar do lado errado. E aí a ansiedade nada mais é... O que é a ansiedade? A ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro. É um excesso de preocupação com o futuro. Mas cada um de nós sente a ansiedade de uma forma diferente. Em níveis diferentes, né? A pessoa que tem medo do futuro, ela tem uma preocupação exagerada com o que pode acontecer. E normalmente essa preocupação exagerada nunca é positiva. É sempre negativa. Essa pessoa que tem ansiedade, ela tem muito medo do futuro. Ela tem preocupação com o futuro, porque o futuro é incerto. E aí ela começa a mirabolar, a imaginar coisas que talvez nunca aconteçam, né? E o que mantém a pessoa imobilizada no presente, vivendo o futuro? A ansiedade. A definição real da ansiedade é imobilizar você no presente. Você não consegue fazer as coisas. Eu tenho muitos alunos que dizem, eu não consigo ir na academia, eu não consigo fazer exercício, eu não consigo tomar água, eu não consigo. Por quê? Porque o pensamento tá tão acelerado, tá tão lá na frente, tá tão lá no futuro, que a pessoa tá no presente, ó, imóvel. Ela não consegue fazer nada de um presente porque ela está vivendo um futuro que nunca, ou talvez nunca, chegue. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Então, olha só, a ansiedade é uma reação orgânica, uma reação química, uma reação emocional de uma situação desconfortável.
Mas é uma situação, é uma preocupação em nível extremo, exagerado. É uma preocupação exacerbada, né, exagerada, com uma coisa que não aconteceu. E volto a dizer, talvez nunca aconteça. Talvez nunca aconteça. Você sabe o que é uma preocupação, né? Olhando, analisando a palavra, preocupação. É uma ocupação antecipada da mente. Ansiedade é preocupação com o futuro. O que é preocupação? É preocupar a mente antes que algo aconteça. Faz sentido? Ou seja, você está ocupando a sua mente de uma forma antecipada com algo que talvez nunca aconteça. Então a ansiedade, ela está vinculada com uma voz que traz um sentimento de incapacidade. Eu sempre gosto de dizer que a ansiedade, ela está vinculada, atrelada à nossa autoconfiança. Quanto mais autoconfiança a pessoa tem, menos ansiedade ela tem. Quanto mais ansiedade ela tem, menos autoconfiante ela é. E isso é uma conta certa. Porque eu lembro da minha vida de inferno lá no passado, em que eu não tinha nenhuma crença de capacidade. Que eu não me sentia capaz pra nada, pro básico. E eu tinha uma ansiedade gigantesca que eu não consigo explicar, que eu não consigo mensurar em palavras pra você. Então é um sentimento de incapacidade tão grande, né, como se fosse um pensamento catastrófico, sempre negativo. Sempre algo que está por vir e que não vai dar certo. Ou que eu tenho que me proteger, eu tenho que me precaver. E aí a pessoa ainda conta isso, né, como uma vantagem. Uma pessoa prevenida vale por 3. Mas ela não estava vivendo o presente, ela estava vivendo o futuro e se prevenindo de uma coisa que talvez nunca vá acontecer. Veja se não é o seu caso. A mente da gente, ela fica, se a gente não estiver atenta para os nossos pensamentos, a nossa mente ela fica vagando, ela fica mirabolando. Sempre na zona do pessimismo, sempre na zona do vai dar errado. E aí só vem na sua cabeça perguntas do tipo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar certo? Será que vai dar? Não, com certeza vai dar errado. Então se der errado, eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, vou guardar aqui, vou falar com fulano, vou ligar pra ciclano, vou fazer não sei o que, vou isso, vou aquilo. E você tá sempre tentando se antecipar. Você quer se antecipar. Eu tive já alunas que foram parar no hospital com sintomas de infarto. E eu não estou inventando, isso é a mais pura verdade. Alunas, mulheres que foram parar no hospital achando que estavam infartando com os mesmos sintomas. Então, a ansiedade, minhas lindas, é algo que precisa ser necessariamente trabalhado na vida de quem não tem autoconfiança. Precisa ser trabalhado num nível de urgência extrema. Porque veja bem, você parar no hospital com formigamento no braço, com ânsia de vômito, com aperto no peito, é um infarto. Tô infartando. Daí a pessoa vai lá, faz um eletro, eles viram de cabeça para baixo. E no final das contas o médico olha pra cara da pessoa e diz, olha, você tá tendo uma crise de ansiedade. E aí você vem pra casa com cara de, quem sou eu na fila do pão? O que eu fiz da minha vida? Como assim? Eu tô ansiosa, eu tô morrendo. Né? Só que a ansiedade é um sintoma de quem não tem autoconfiança. De quem trabalha dentro do cérebro, dentro da mente, somente os pensamentos negativos, somente o que pode dar errado, e com certeza vai dar errado, então eu tenho que me precaver. Sai do presente e vai viver o futuro. E quando a gente não sente, quando a gente não tem a certeza de que a gente é boa o suficiente, que a gente é boa o bastante, que a gente é capaz de fazer algo que está por vir, isso gera ansiedade. O tempo, né, minhas lindas? O tempo tem passado tão rápido. Você pisca, é hoje, você pisca, é amanhã, você pisca, é o mês que vem, você pisca, mudou o ano. Tá assim,
mas o tempo ele tá passando, ele nunca alterou a velocidade dele, ele nunca saiu de 20 km para 120 km. Não, o tempo sempre transcorreu na mesma velocidade. O problema é que a gente é que está atribulada de coisa, que a gente é que está cheia de coisa. E aí a gente acaba gerando essa ansiedade porque você vai de manhã trabalhar pensando: poxa, mas eu devia ter deixado tal coisa pronta pro almoço e esqueci, eu devia ter falado pra fulano, eu devia ter estendido a roupa, não, eu estendi a roupa, mas eu acabei esquecendo não sei o que. Você tá sempre se cobrando com algo que você não fez ou com algo que você vai fazer. E aí você fica se cobrando e isso vai gerando essa incapacidade. Poxa, mas eu não lembrei de fazer tal coisa. Por quê? Porque quando você deveria estar fazendo a tal coisa lá no presente, você estava no piloto automático no presente vivendo o futuro. Aí quando chegou o futuro, você não estava naquele futuro presente, você estava mais à frente ainda. Olha que louco! Olha se tem condição, se é humanamente impossível você não ficar doente com uma situação dessa. Então aí essa ansiedade acaba minando as suas decisões. Você tá tão ansiosa, vivendo tão no futuro, que você precisa de algo para aliviar esse sentimento. Algo para te dar um pouco de prazer e afastar você dessa tristeza, dessa coisa ruim. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Eu não tô aqui com as... Tá fazendo sentido pra você? Então assim, ó, eu quero que você pare e pense o quanto a ansiedade tem atrapalhado as suas decisões. O quanto a ansiedade tem travado a sua vida. Olha que aula é essa, minhas lindas. Aonde que vocês vão que alguém fala sobre ansiedade no seu dia a dia dessa forma que eu tô falando pra vocês? Todas nós temos ansiedade, umas mais, umas menos, né? Umas com um pouco mais de intensidade, outras com menos intensidade. Às vezes os sintomas são diferentes, mas é ansiedade. E existe uma causa que gera essa ansiedade e que é comum entre nós todos. Existe uma causa. E aí você fica lá mirabolando, né? Você fica pintando no seu pensamento um quadro de que tudo vai dar errado. E você tem que estar pronta pro dar errado sempre. Você nunca tá pensando em estar pronta, linda, plena, maravilhosa, confiante pro que vai dar certo. Sempre pro que vai dar errado, sempre correndo, sempre vivendo o futuro. Isso é um grande gatilho para comer em excesso. Então, toma cuidado com os seus pensamentos. A grande questão aqui é que muitas mulheres acabam canalizando essa ansiedade toda, tudo que não consegue fazer no presente e no futuro, na comida. Focando aonde? Na comida. E tudo que a gente foca é igual a câmera do celular ou a câmera fotográfica, né? Tudo que a gente foca, a tendência é ficar gigante, é ficar grande. Tudo que você foca expande. E na ansiedade é a mesma coisa. Você canaliza os seus pensamentos negativos na comida. E a comida acaba ganhando uma proporção gigantesca na sua vida. Você colocou a comida lá num pedestal intocável, porque agora é o meu horário de comer. Nada acontece. Você tá com fome? Não, mas é o seu horário de comer. Agora me deixe que eu vou aproveitar essa barra de chocolate inteira. A comida acaba sendo uma válvula de escape. Só de escape, porque depois volta, é uma mola. Ela te tira daquele desconforto, do estresse, e depois te mantém, né? Te joga de volta para um estado de ansiedade. É como se a nossa mente estivesse vivendo no futuro com tudo de pior que pode acontecer. Olha a situação. Você está no presente, vivendo o futuro com tudo de ruim que pode acontecer na vida. Olha que louco. Qual é o organismo que aguenta isso? E nós fomos programados. Quando eu digo assim, ó, você tá com sobrepeso, você tá com obesidade, a culpa não é sua. Não tem como você nascer sabendo tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês ao longo desses 4 dias. Não tem como.
Se você não estiver de corpo presente, corpo e mente presente, a sua mente vai ficar divagando no futuro. E esse divagar, né, esse estar girando aí no futuro, são só com pensamentos catastróficos. E aí, alimentando esses pensamentos catastróficos, ruins, negativos, o que acontece? Você desenvolve uma síndrome do pânico, você desenvolve uma compulsão alimentar, você desenvolve episódios de ansiedade que te levam a parar no hospital. E quando a gente não aprende a controlar a nossa mente, olha que sério, olha que importante isso. Quando a gente não aprende a controlar a nossa mente, o nosso corpo vai mostrando, né? O corpo fala. Eu gosto muito de dizer que o corpo fala, e quando você não ouve, ele grita. Ele vai materializando todos aqueles pensamentos que você tem em relação ao futuro. Ele vai materializando e canalizando, né? Você vai comendo e ele vai canalizando. E aí a ansiedade vira um problema de ordem emocional. Eu cheguei, né, no auge dos meus 76,6 kg, porque eu não tinha autoconfiança, porque eu não tinha autoconhecimento. Eu não confiava em mim mesma, na forma com que eu executava o meu trabalho, na forma com que eu conduzia a minha vida. Eu não acreditava, era no piloto automático. Isso é muito triste, muito triste. Então, é preciso a gente estar presente, ter autoconhecimento para se afastar cada vez mais disso. Eu vivia isso a minha vida, boa parte da minha vida, né? Só que assim, qualquer mudança que a gente for fazer na nossa vida, qualquer uma, da mais simples a mais complexa, toda mudança é um momento de tensão. Toda mudança é um momento de tensão. E quando eu fiz uma transição de carreira, né, deixei de estar atuando na sala de aula para me tornar uma coordenadora de multiatividades, eu entrei num looping de ansiedade sem precedência. Porque eu estava vivendo um momento de mudança na minha vida, um momento de grande tensão. Mesmo sabendo que eu tinha aptidões, mesmo sabendo que eu tinha formação, mesmo sabendo que eu pego as coisas rápido, não interessava. Eu tinha uma preocupação extrema com o futuro. Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que as pessoas com quem eu trabalho, que dependem de mim, que precisam se reportar a mim, como será que elas vão achar o meu comportamento? Será que eu faço isso? Será que eu não vou fazer isso porque fulano não vai gostar? Porque sempre pensando no outro, sempre pensando, se eu fizer isso, tenho certeza que fulano vai fazer aquilo. E aí eu já vou ficar muito puta, e aí, com perdão da palavra. E aí eu ficava mirabolando coisas que nunca aconteceram. Bom, e se eu não desempenhar um bom papel? Vou ser demitida. Se eu for demitida, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a sala de aula? Mas eu não tinha noção dos meus pensamentos, eu não tinha nenhuma base de conhecimento para ter esses diálogos que eu tô falando aqui para você agora. Então toda essa minha atenção, essa minha preocupação, né, não interessava se era maior ou se era menor, eu deixava ela gigante, intensa, grande, com um peso nas minhas costas, que acabou se materializando na gordura corporal que eu tinha. 76,6 kg. E existem muitas, minhas lindas, muitas fontes de estresse que desencadeiam a ansiedade. Muitas. Exemplo, trabalho, que foi aquilo que eu acabei de dizer pra você, né? Um exemplo da minha vida. Trabalho é uma fonte de ansiedade. Morte de um ente querido é uma fonte de ansiedade. A educação dos nossos filhos, que tá tão complexa hoje em dia, né? Não é mais como a gente foi educada, não é mais como antigamente. Rompimentos são fonte de ansiedade. Rompimentos de qualquer ordem, tá? Separação, um acidente, doença, problemas sexuais, mudança de situação financeira, casamento, gravidez, os parentes,
E aí? Dá para tratar o emagrecimento com fecha a boca e faz exercício? É possível isso? Não. Para você conseguir emagrecer e se livrar da ansiedade, você tem que descobrir o que tá por trás da ansiedade. Você tem que descobrir a raiz. Onde está a raiz da ansiedade? Até quando você faz uma reeducação alimentar, né, uma revisão dos seus hábitos alimentares, vira um foco de estresse que vira ansiedade. Eu fui na nutricionista, eu tinha uma aluna que falava isso, me falou isso. Eu fui na nutricionista, eu tinha que, ela me disse que eu tinha que emagrecer 8 quilos. Eu fiquei tão ansiosa com aquele peso de eu ter que emagrecer 8 quilos, que quando eu voltei lá, eu tinha engordado mais 2, então eu tinha que emagrecer 10. Ao invés de ela emagrecer os 8, que a nutricionista disse que ela tinha que emagrecer, ela acabou engordando mais 2, daí tinha que emagrecer 10. Até isso gera ansiedade. E 99% das pessoas que chegam até mim, elas usam a ansiedade para justificar o peso, que é isso que eu falei no início. Mário, eu não emagreço porque eu sou ansiosa. Mário, eu não emagreço porque eu como, porque toda hora eu tenho ansiedade, porque toda hora eu tenho fome. E deixa eu te dizer uma coisa, minha linda, você não é ansiosa. Você está ansiosa porque existe algo por trás da sua ansiedade. Você não nasceu ansiosa. A gente é da forma com que a gente nasceu. A gente é loira ou a gente é morena. A gente pode até pintar o cabelo de preto ou de castanho ou de ruivo, mas a nossa essência continua igual. Você pode estar loira, mas você é morena. Como que você nasceu? Você nasceu loira? Não, caso você tenha pintado o cabelo, né? Você nasceu morena e você pintou o cabelo de loiro. Vocês estão entendendo a diferença? Ser ansiosa é diferente de estar ansiosa. Ninguém é ansioso. Todo mundo está ansioso. E muitas vezes eu falava pra mim também, não é uma vergonha se você muitas vezes justificou o seu peso com a ansiedade, né? Não é vergonha. Muitas vezes eu falei, eu tô acima do peso porque eu sou uma pessoa ansiosa, porque eu sou ansiosa. Eu nem tinha esse conhecimento também que eu não era ansiosa, que eu estava ansiosa, que tinha algo por trás me instigando a comer mais do que eu precisava. Então a ansiedade é tão séria que ela precisa ser tratada de uma forma mais aberta, mais ampla, mais profunda ao mesmo tempo. Porque a ansiedade te impede de viver, te paralisa, tá? E qual é a melhor forma que o seu cérebro primitivo, né, encontra para lidar com toda essa situação? A melhor forma é comendo. Uma fonte de prazer momentâneo e de picos de prazer gigantescos. A ansiedade, ela não desenvolve só o sobrepeso ou a obesidade, ela desenvolve uma série de doenças, por isso que é tão sério, por isso que a gente precisa tratar com profundidade esse tema. Não só o sobrepeso e a obesidade, a ansiedade traz com ela, né? Mas uma infinidade de outras doenças e sintomas. Dores de cabeça, dores nas costas, dores generalizadas, que é a fibromialgia, né? Dores pelo corpo inteiro, sensação de infarto, cansaço, síndrome do pânico, compulsão alimentar, depressão. Então, as pessoas que sofrem com ansiedade são pessoas que querem resolver as coisas assim, ó, pra ontem, não consegue esperar, não dá. Eu já perdi, entre aspas, né, eu vou dizer assim, né, deixei de ter alunas que não queriam esperar a outra turma abrir. Do tipo, eu preciso de atendimento agora, eu preciso que você me coloque no programa agora. Não, mas eu só vou abrir a turma daqui 1 mês e meio, porque eu abro de 3 em 3 meses. Só essa vez, agora nesse semestre, essa é a última. Então, assim, do semestre, tá? Então, tem essa ansiedade, não consegue esperar as coisas. Tudo tem que ser pra ontem, tudo tem que ser muito corrido. Tudo tem que ser na velocidade delas. Não respeita ela mesma, não respeita as outras pessoas. E passam por cima das pessoas que não são.
como elas, ágeis, né? Elas dizem assim, eu sou uma pessoa ágil, fulano é muito parado. Não tem tempo, entre aspas, para esperar. E muitas ficam doentes, não só pela ansiedade da própria vida, mas com problemas da vida do outro. Então deixa eu te falar uma coisa muito séria, que tudo que eu falei aqui é sério, mas assim, com todo o amor do meu coração. Você precisa viver a sua vida. Por mais difícil que isso seja, carregar a sua vida e todas as suas dores, todo o seu peso, todos os seus pensamentos, já é muita coisa. Por isso que muitas pessoas pegam um atalho, porque é difícil lidar com si mesmo. Difícil não é desafiador entrar em contato com as próprias dores, entrar em contato com aquilo que nos deixa desconfortável. Por isso pegam atalhos, por isso querem ser emagrecidos. Ninguém quer emagrecer. Todo mundo quer ser emagrecido. Todo mundo quer acordar com 70... Todo mundo quer dormir com 76.600 como eu e quer acordar com 59 quilos. É assim, mas não funciona assim. Atalho, anota aí no seu caderno do desafio. Atalho é o caminho mais longo para o emagrecimento e o mais curto para a ansiedade. Pesado isso, hein? Anotou? Atalho não, pegar atalhos. Atalho é o caminho mais longo para o emagrecimento e mais curto para a ansiedade. Leva isso para sua vida. Calma, respira, porque a partir de agora nós vamos aprender a controlar essa ansiedade, né, de querer tudo para ontem, de querer tudo muito rápido, de querer resolver tudo para todo mundo. Muitas vezes você nem dorme por conta dos seus problemas e por conta dos problemas dos outros que você traz com você também, né? Tem gente que diz, eu sou uma esponjinha. Não seja esponja. Não seja. Pegue só o que é seu. Carregue só o que é seu. O peso que você carrega hoje, o sobrepeso que você carrega hoje, tenho certeza absoluta que boa parte dele não é seu. Boa parte dele você foi pegando de outras pessoas. E ainda bem, olha só, eumeachando.com.br, né? Ainda bem que eu tô aqui na sua vida. Ainda bem que eu tô aqui pra te ajudar. Senão você ia ficar cada vez mais e mais tomadas pelos seus problemas, tomada pelos problemas dos outros, que você nunca vai conseguir resolver os seus problemas. Então calma. Chega de querer passar o carro, como a gente fala aqui na Serra, né? Querer passar o carro na frente dos bois. É muito importante você entender o que está por trás da ansiedade, senão você nunca vai conseguir se livrar desse sentimento angustiante. Quantas e quantas vezes você anulou a sua vida? Você se anulou, você se deixou de escanteio, você se despriorizou para resolver o problema dos outros, para viver a vida dos outros. E o que você está fazendo com a sua vida agora? Olha que massa. Agora você está tendo a oportunidade de mudar essa realidade. Você está tendo a oportunidade de dizer assim, chega, basta. Daqui pra frente vai ser diferente, porque nunca é tarde pra mudar, minha linda. Nunca, nunca, nunca. Para de querer tudo pra ontem. Para de querer que as pessoas sejam iguais a você. Para de ser obcecada por querer resultados, por querer que tudo seja perfeito. A ansiedade, ela te cega. Quando você vê, você já fez. Quando você vê, você já comeu. Quando você vê, você já disparou um monte de verdade que machuca muitas vezes as pessoas por conta dessa ansiedade. E quando eu estava ansiosa no passado, eu não conseguia focar nos hábitos que eram saudáveis para mim. E aí eu acabava engordando cada vez mais e mais. Então você que está ansiosa nesse momento, você sempre quer resolver as coisas de uma maneira rápida. Você sempre acaba assumindo um comportamento temporário que não é sustentável, como as dietas restritivas, né? Quero emagrecer 10 quilos em uma semana, então vou tomar água e comer alface daqui pra frente. Isso é sustentável? Não, isso é temporário.
Até hoje você nunca buscou uma mudança interna de cima para baixo. Você sempre buscou uma mudança externa de baixo para cima do seu corpo, para sua mente, querendo rodar a engrenagem pelo lado errado. E eu sei que mudar as pessoas não tem como. Eu sei que mudar o ambiente não é algo que seja muito fácil. Mudar só o ambiente para não ter mais ansiedade é muito raso. Como assim, Mário? Não entendi. Por exemplo, deixar de sair, deixar de socializar, deixar de comer o que você gosta, se matar na academia é mudar o ambiente, é mudar os seus hábitos. E essa mudança de hábito ela não é sustentável quando ela não vem com consciência. E isso acaba gerando ansiedade, acaba gerando tensão. E o que mais importa para você, eu sei, é emagrecer rápido. Mas pare e pensa se realmente é mais importante você emagrecer rápido ou você emagrecer para sempre. Não adianta você mudar o seu ambiente se você não mudar a sua mente. Eu sou a prova viva disso, vivia correndo atrás do emagrecimento. Eu vivia terceirizando o meu emagrecimento. É importante então, minha linda, que você crie, que você vença essa resistência que existe dentro de você em fazer as mudanças de cima para baixo. É preciso que você não se cobre tanto, que você pare de cobrar tanto as pessoas também, que você pare de carregar o mundo nas suas costas. Desista dessa resistência. Se for para desistir de alguma coisa na sua vida, desista da resistência e se renda ao que realmente dá certo, ao que realmente funciona, que é reprogramar os seus pensamentos, reprogramar a sua mente. Não adianta você acelerar, chutar, se você está indo na direção errada. Tá entendendo? Não adianta você acelerar o seu emagrecimento se você está indo na direção oposta, na direção contrária. E aí agora você deve estar se perguntando, né, Mari? Então, diante de tudo isso que você falou, tua vida é perfeita, você não tem ansiedade. Lógico que eu tenho. Você não sabe, como diz aquela música do Cidade Negra, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Lógico que sim, eu tenho ansiedade, sabe por quê? Porque eu sou um ser humano. E de fato, aprender a controlar a ansiedade não significa que nunca mais você vai ter ansiedade. Isso é uma mentira. Quem dizer pra você que vai te ajudar a controlar a ansiedade e nunca mais você ter ansiedade é mentira. O que a gente aprende é a lidar com a ansiedade, a contornar a ansiedade, a tirar ela do foco, tirar do pedestal, tirar ela de um lugar de destaque na nossa vida. Porque sentir ansiedade é algo absolutamente normal. O ponto todo aqui é o que você faz com a ansiedade que você sente. O que eu aprendi a fazer com a ansiedade que eu sinto mudou toda a minha vida. Eu comia as minhas emoções, eu comia a minha ansiedade, eu comia o estar no presente vivendo o futuro. E hoje eu não como mais. Então, minhas lindas, vamos partir para a ação, né? Eu quero que você pegue o seu caderno do desafio. Agora sim, eu não tenho o número da página, mas fora as páginas complementares para anotações que eu deixei para você, né? Tem a página... Quantas páginas eu deixei para anotações, meu Deus? Cadê? Oh, meu Deus, será que eu imprimi? Eu acho que eu imprimi sim, só acho que não grampeei. E tá tudo bem, né? Mas você tá com o seu material aí. Eu vou abrir, acho que o PDF no meu computador para conseguir visualizar, porque eu não sei porquê, mas a minha página não está aqui. A página do exercício de hoje. Não tá? Não, tá aqui sim. Ah, achei, tá aqui, ó. Pega essa página sua aqui, ó. Que é a ferramenta para controlar a ansiedade. Como é que a gente faz para controlar a ansiedade? Você viu que tem algumas divisões e uns passinhos aqui, como se fosse uma trilha, né?
olha bem. Você tá aí com o seu material na sua mão, né? Então você viu que tem algumas divisões. O problema é que a ansiedade, voltando bem rapidinho ali, é um desconforto que você sente. E o que é esse desconforto? Esse desconforto é decorrente de um problema que você está tendo. Então, qual que é o problema que você está passando? O que tem pré-ocupado a sua mente? O que está ocupando a sua mente antecipadamente? Eu quero que você coloque aqui no seu material, ó. Mari, eu tô com muitos problemas. Na verdade, não é só um. Mas eu quero que você escolha um agora para fazer esse exercício. Que você escolha um problema e que você coloque aqui nesse quadradinho. O que está te preocupando agora? O que está preocupando a sua mente nesse exato momento? Coloca aqui no seu material, ó. Escreve. O que está preocupando a sua mente nesse exato momento? Putz, Mari, muita coisa. Tem um monte de coisa que está me preocupando, mas você tem que escolher uma, tá? Tem que ser uma coisa de cada vez. Nesse exato momento, o que está te preocupando? O que está te incomodando? Tá? E depois você pode usar essa ferramenta para muitas outras coisas que estão te incomodando e estão te gerando ansiedade. Ou para as outros sentimentos que você está tendo aí que te geram ansiedade. Mas nesse momento eu quero que você separe uma coisa que está te incomodando, tá? Uma coisa que está num nível muito alto e escreve aí no seu material. E aí depois que você escreveu qual que é o seu problema agora, qual que é o seu problema hoje, se hoje você comeu e descontou todas as suas emoções na comida, foi porque você tinha um problema. Sendo ele real ou não, sendo ele imaginário ou não, ele acontecendo ou não, existe um problema dentro da sua mente, eu quero que você escreva. Aí o segundo passo, você vem pra cá, ó. A gente vai para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa do problema? É a solução. Tem algo que você consegue fazer agora para resolver esse problema? Presta atenção. Você identificou o problema. Agora passa para o segundo passo aqui, ó, a solução. Existe alguma coisa que você possa fazer agora para resolver esse problema? Para te tirar desse estado de ansiedade? Presta atenção. São perguntas poderosas essas. Se sim, continua, porque a gente vai passar para a próxima etapa. Você identificou o seu problema. Você se perguntou se existe alguma solução. Sim, Mari, existe uma solução. Então a gente passa para a próxima etapa, que são as ações. Tá? Liste as ações que estão no seu controle para resolver esse problema. Mari, agora ferrou, porque assim, ó, o problema que eu tô tendo agora não está no meu controle. E é isso que tá me gerando ansiedade. O problema que eu tô sentindo agora, essa ansiedade que eu tô sentindo, não está no meu controle. E agora o que eu faço? Com todo o amor do meu coração, não está no seu controle? Esquece. Não está no seu controle. Não está no seu raio de coisas que você possa fazer para mudar. Quando não está nas nossas mãos, nós geramos expectativas sobre a outra pessoa. E a expectativa, ela é muito diferente da realidade. Então a pergunta é se existe alguma coisa que você possa fazer. Se você não pode fazer nada sobre isso, solte. Solte esse pensamento, porque não vai adiantar você ficar com ele. Não tem remédio. Está nas mãos de outras pessoas. Esquece. Mari, é muito difícil. Eu sei que é bem desafiador. Difícil, o cérebro não consegue processar essa palavra. E nem te mandar pulsos elétricos no seu cérebro para dizer assim, faz, vai lá e faz. Ele vai e diz, não faz porque é difícil. Agora, quando você diz é desafiador, você diz, se é desafiador, é possível de ser feito. Se está na mão de outras pessoas, esquece. Tá entendendo por que você engordou até hoje? Porque muitas e muitas coisas não estavam na sua mão. Estavam na mão do outro. E você comeu o fato de não estar nas suas mãos certas coisas. Tá, Mari?
Mas agora eu identifiquei um problema que está nas minhas mãos, voltei na trilha lá, voltei no problema, achei outro problema, achei outra solução que eu posso fazer agora. Então qual é a ação? O que você pode fazer, né, que está no seu controle para resolver este problema? Se o seu problema for de saúde, eu tenho um problema de saúde. Aí você se pergunta, o que eu posso fazer agora, neste momento, para resolver este problema? Agora eu não posso fazer. Mas amanhã eu posso procurar na internet especialistas e para ir buscar um recurso para melhorar a minha saúde. Amanhã eu posso fazer. Quais são as ações que estão no seu controle para resolver? Depois que eu marcar a consulta no especialista, eu vou à consulta. Eu vou fazer os exames que ele pediu. Eu vou me comprometer em ser uma pessoa melhor. São ações que estão aqui, na palma da sua mão. São ações que você controla. Só que para isso, você vai ter que esvaziar aos poucos a sua mente. Porque a mente da pessoa ansiosa, ela tá cheia. A mente da pessoa ansiosa não consegue focar no agora, no presente, porque ela tá cheia de coisas do futuro. Então, quando você começa a escrever, as alunas me dizem assim, quando eu comecei a escrever o meu problema e me perguntar se alguma coisa eu podia fazer agora e se estava no meu controle, eu tive uma clareza que muitas das coisas que motivavam, que eram gatilhos para minha ansiedade, não dependiam de mim. E se não depende de mim, eu tenho que soltar. Eu não posso ficar me preocupando. Entende? Não posso ficar puxando essa responsabilidade para mim. E aí você se pergunta, né? O que eu posso fazer para melhorar esse meu problema? Mari, eu tenho um problema, identifiquei. O meu problema é que eu não gosto do meu trabalho. Eu não gosto do meu trabalho. Isso me gera uma ansiedade. Quando eu acordo, eu não tenho motivação para tomar banho, não quero ir, não gosto das pessoas que estão lá, eu não gosto do horário, não gosto do lugar onde eu trabalho, não gosto do meu trabalho. Ponto. Você achou um problema. Aí a segunda pergunta é a solução. Tem algo que eu posso fazer agora para resolver esse problema? Sim, eu posso começar a elaborar um novo currículo, atualizando o meu currículo. Eu posso cadastrar o meu currículo no LinkedIn. Eu posso amanhã mandar por e-mail o meu currículo para algumas empresas. Existe alguma coisa que eu possa fazer durante essa semana? Sim, eu posso ir pessoalmente levar o meu currículo a uma determinada empresa em que eu gostaria de trabalhar, em que eu sonho trabalhar. Beleza, o segundo passo você achou uma solução. Agora vai para ação. O que está no meu controle para resolver este problema? Não gosto do meu trabalho. Pede demissão. Não gosto das pessoas com quem eu trabalho. Se puder evitar confronto, embate, discussão, melhor ainda, porque daí não vai te gerar discussão. Mas se você não gosta do seu trabalho, sai do seu trabalho, pede demissão. Mas não fica vivendo, não fica remoendo as possibilidades de tudo dar errado aí na sua vida enquanto você tenta viver o futuro. E aquilo que não tá no seu controle, pronto, tá resolvido. Não tem o que fazer. Minha avó falava, o que não tem remédio, remediado está. Então é muito importante você treinar a sua mente para que quando surjam esses problemas gigantescos na sua vida, né, você já esteja treinada para lidar com essas situações desafiadoras. E enquanto isso, minha linda, pare de se chicotear. Dê uma trégua, dê um basta, dê um chega para esses problemas que são frutos da sua mente e por querer carregar os outros nas costas. Chega de comer as suas emoções. Chega de alimentar cada vez mais e mais a sua ansiedade. Porque isso está te trazendo consequências sérias na vida. Se você vai conseguir resolver esse problema que você tem hoje, só a semana que vem, ou só o mês que vem, coloque uma data, que é o último passo desse exercício aqui, Planeje. Planeje. Coloque uma data em que você vai colocar isso em ação. Tá bom, não gosto do meu emprego. Não posso pedir demissão agora porque eu tô pagando
uma coisa que eu comprei e tenho prestações até setembro de 2023. Então, planeje o que você vai fazer até setembro de 2023. Como você vai, quais são as ações que você vai fazer para que isso se resolva e para que você se afaste dessa ansiedade, que você entre em contato com essa sua dor. Só de escrever o seu problema, só de escrever as soluções que você vai tomar, aquilo que está nas suas mãos, das ações, né? E colocar uma data, você já solta. Você já diz assim, poxa, nem era tudo isso o meu problema. Sabe que esse meu problema ele tá bem mais fácil de resolver do que eu tava pintando, do que eu tava imaginando. Tá entendendo? Você tá entrando em contato. E aí a tua mente, quando você não entra em contato, ela fica te chicoteando o tempo todo. Não gosto do meu emprego, come. Não gosto das pessoas com quem eu trabalho, come. Estou infeliz no meu relacionamento, come. Tenho atritos com problemas familiares, come. Não estou no meu peso e nem no meu corpo ideal, e come, e come, e come, e come. E você acaba desenvolvendo dores físicas, dores emocionais, síndrome do pânico, dores generalizadas pelo corpo, que é a fibromialgia, sensação de que está infartando, não dorme à noite. Quem não dorme à noite tem uma fome gigantesca no outro dia. Então para, minha linda, para. Para ensinar a tua mente a relaxar. Ensinar a mente a relaxar, ensinar a mente a viver o presente, a estar presente e usar o futuro só para planejar coisas positivas é inegociável para quem quer emagrecer. Não dá para negociar isso aqui. Não dá. Não dá para deixar para depois. Eu vou ver minha ansiedade depois, agora eu vou fazer outra coisa aqui para emagrecer. Não vai. Então vamos ensinar a nossa mente a resolver as coisas na medida que elas vão aparecendo. Quanto mais coisas você colocar embaixo do tapete, quanto mais coisas você não resolve na sua vida, quanto mais coisas você deixa para depois, mais a ansiedade vai imperar na sua vida. Mais vai gerar fome emocional, que a gente viu ontem, né? Uma fome incontrolável, que tem que ser algo específico, que não pode esperar, que depois vem com um sentimento de culpa e fracasso. Quanto mais você se colocar em último lugar na sua lista de prioridades, mais isso vai se materializar no seu corpo. E deixando para depois, por exemplo, para resolver um problema que você não gosta do trabalho, ou deixando para depois um casamento que você tá infeliz, deixando para depois de resolver uma situação com alguém que você gosta e você não resolveu, quanto mais depois você deixar, mais você vai comendo, mais vai gerando ansiedade. E a ansiedade vem porque é um aviso de que você precisa resolver um problema, que você precisa trazer uma solução para um problema da sua vida. Da sua vida. Por isso que Deus deu uma vida para cada um, que é para cada um cuidar da sua vida. Mari, de verdade, acho que você chegou num ponto, eu quero mudar de emprego. Tá bom. Então para e pensa o que você vai fazer agora para mudar de emprego. Quais são as ações que estão na sua mão? E coloque uma data para quando você vai fazer isso. Vai procurar na internet, vai colocar o seu currículo nas empresas. Só vai e faz. Ai, Mari, eu tenho medo, mas e o que de pior pode acontecer? Caso alguém diga sim, você está admitida, gostei do seu currículo. Olha só, minha linda. Você é a única representante dos seus sonhos na Terra, nesse plano. Não existe mais ninguém que vai lutar com unhas e dentes para aquilo que você quer. Os sonhos são seus. Então respira, inspira, não pira e liste tudo o que está te incomodando. Só de escrever eu tenho certeza que você já vai ter um outro olhar de alívio para sua ansiedade. Então, para ansiedade, caneta e papel na mão. Meu Deus do céu, que absurdo! Eu não acredito que eu fiquei todo esse tempo aqui para ouvir que para ansiedade é caneta e papel na mão.
O básico bem feito funciona, minha linda. Funciona de verdade. Se você entrar em contato com os seus problemas todos os dias, escrever, fazer exercícios mentais em relação aos seus problemas, eles vão se dissipando, eles vão clareando, eles vão ficando menos denso na sua vida. Então você precisa entrar em ação. Precisa escrever aquilo que está te incomodando. E depois de escrever, você precisa agir. Eu tenho certeza, mas olha, eu não tô aqui perdendo meu tempo, nem fazendo você perder o seu tempo. Eu tenho certeza que nunca ninguém falou da ansiedade pra você nessa perspectiva que a gente falou aqui hoje. Você viu que bacana? Você viu que coisa legal? Quantas verdades numa aula só. Quanta claridade, quanto norte, quanto conhecimento. Valeu então? Bora colocar em prática? Bora evoluir? E aí, gostaram dessa ferramenta? O que acharam dessa ferramenta? Será que vai dar pra fazer? Será que funciona mesmo? Bora lá então meter a mão na massa? Pega o seu material aí e faz isso, ó. Identifica o seu problema, depois acha uma solução e depois escreve qual é a ação que você vai ter e qual é a data que você vai resolver. E aqui, por último, e não menos importante, qual é a fome que tem regido a sua vida? Qual é a fome que tem controlado as suas ações? Tá certo? Espero que tudo ou alguma coisa disso tudo que eu falei tenha feito algum sentido pra você. Pega o seu caderno do Desafio SEC aí, ó, porque nós estamos quase. Já passamos mais da metade, né? Do desafio todo. Então pega o seu caderno porque você já cumpriu e marca aqui, ó, que você já fez a aula sobre o segredo do programa e que você também já fez a aula de como combater a ansiedade. Olha só, tá faltando só duas para você cumprir um desafio totalmente diferente, um desafio de emagrecimento totalmente diferente que não fala de comida. Você viu? Que interessante, que bacana? Então, eu desejo que você faça a tarefinha, que você entre em contato com os gatilhos da sua ansiedade, né, com os seus problemas que te geram ansiedade. E amanhã a gente se encontra, só que não mais aqui no YouTube, né? Não mais aqui no Meet. A gente vai se encontrar lá no Instagram, porque eu vou falar com duas alunas maravilhosas, maravilhosas, né? Uma aluna veterana e uma aluna novata agora da turma 5, elas vão falar para você como é ter passado pelo programa e como é estar ainda no programa e quais são as transformações que todo o programa Sutilmente fez, né, que elas se permitiram fazer na vida delas, tá bom? Ó, um beijo no seu coração. Não esqueça de ser todos os dias 1% melhor. Não esqueça de se priorizar. Não esqueça de viver o presente. Quanto mais você vive o presente, mais você se afasta de episódios de ansiedade. Tá bom, minhas lindas? Beijinhos e a gente se encontra amanhã.